Olá, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui com mais um devocional e eu quero compartilhar algo que tem falado no meu coração. Eu quero compartilhar o livro de Samuel, o livro de 1 Samuel, capítulo 1, uma história bem conhecida, a história de Ana. Eu não vou ler com você, mas quando você tiver um tempinho, você pode estar lendo aí na sua casa. Aqui em 1 Samuel vai contar a história de Ana, de uma mulher estéril que não podia gerar filhos, e vai falar que Eucana, que era o marido dela, ele tinha mais uma mulher que se chamava Penina, e Penina irritava a Ana por ela não ter filhos, e isso afligia muito a alma de Ana, né? A Ana chorava muito, ela chegava a não comer, porque ela não podia ter filho, aquilo afligia tanto a alma dela que ela nem conseguia comer. E certo dia, ela vai ir ao templo e ela vai orar. E o sacerdote que estava no templo pensa que ela estava embriagada, porque ela chorava tanto e não dava para entender o que ela falava na oração dela. E ela vai falar para o sacerdote que ela não estava embriagada, mas que ela era uma mulher aflita de espírito. E essa história é uma história muito linda, sabe? É uma história muito linda porque a gente vê o agir de Deus, né? Aí depois Ana, ela faz um propósito com o Senhor e o Senhor atende o desejo do coração dela. Ana não podia gerar filhos, mas o Senhor lhe concede esse presente e ela tem um filho, né? Que nós sabemos que o nome dele é Samuel. Mas nós sabemos que esse processo que ela passou não foi fácil, porque muitas vezes a gente se sente como Ana, né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, às vezes a gente vê o milagre acontecendo na vida da outra pessoa, a gente fala, Senhor, eu tô orando tanto, eu orei tanto, o porquê comigo nada, né? A gente vê que tem muitas mulheres que querem ter filhos e não podem, às vezes não só filho, mas às vezes é um emprego que você tá precisando, que você já orou, que você já entregou currículo, que você já buscou e você não tá conseguindo. Às vezes é algum parente, algum filho, alguém que você conhece, alguém que você ama, que tá nas drogas, alguém que precisa de libertação, de vícios, e aquilo aflige a sua alma, aquilo, sabe, dentro de você faz você chorar. E na palavra de Deus vai falar que Ana, ela nem comia porque de tão aflita que ela estava. E às vezes a gente se sente assim, igual Ana. Às vezes a gente vê na vida do outro, não vê na nossa vida acontecendo, a gente se entristece, a gente não quer comer, a gente não consegue dormir por causa da ansiedade, das preocupações, mas a gente vê depois a bênção chegando na vida de Ana. Mas eu sei que esse processo, esse caminho, até chegar ao milagre na vida de Ana não foi fácil, porque ela teve que ouvir Penina zoando ela, porque ela não tinha filhos. Imagina naquela época você não poder gerar filhos para o seu esposo. Não é que nem hoje em dia, que você escolhe se você quer ter filhos, se você não quer, né? Hoje a mulher tem mais liberdade para isso, mas naquela época não, né? Naquela época, quantos mais filhos elas podiam ter, melhor era. E ela não podia, então aquilo afligia muito a alma dela. E às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente se sente, sabe, diferente da outra pessoa. Às vezes a gente se sente para baixo. Às vezes a gente vê acontecendo na vida do outro e fica, nossa, e comigo? Já se passaram tanto tempo, já se passaram tantos anos. Deus falou que ia fazer, Deus falou que ia e eu não tô vendo nada acontecer. Às vezes você quer desistir, às vezes você quer largar tudo, porque parece que você ora e sua oração não passa do teto, parece que você ora e Deus não te ouve. Mas eu quero dizer para você que Deus está te ouvindo sim. Só que a gente tem que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, sabe? Ele tem promessas, ele tem sonhos, ele tem tanta coisa pra gente, mas a gente quer no nosso tempo. E não é assim que acontece. E tudo de ruim que acontece na nossa vida, a gente já pensa, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Mas em tudo, em tudo, em tudo, em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito para sua vida. Deus não é Deus de mentira. Ele não é o homem que hoje fala uma coisa e amanhã faz outra. Porque o ser humano é assim. Nós somos assim. Às vezes a gente fala, não,
Hoje eu vou fazer tal coisa. E não faz. Às vezes não faz porque esquece, às vezes não faz porque não quis. Mas Deus não é assim. Se Ele falou, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou para você. Então, sabe, que nós possamos ter a fé que Ana tinha. Ela realmente se quebrantou na presença de Deus. Ela clamou, ela chorou. Todas as forças que ela tinha, ela se derramou diante de Deus. Ela falou, Senhor, eu não tenho mais força e eu entrego nas suas mãos. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, muito mesmo, é colocar nas mãos de Deus e não mexer. Porque é fácil a gente falar, Deus, Senhor, tô colocando nas suas mãos. E daqui passa um tempo, a gente não vê nada acontecer, a gente quer tirar das mãos de Deus. Mas a gente tem que ter calma, ter paciência e esperar, porque o tempo de Deus não é o nosso. E Deus, o Senhor, não é o nosso gênio da lâmpada que a gente faz assim e ele aparece e faz tudo na hora que a gente quer. Não é assim. O Senhor, ele tem propósitos, ele trabalha com propósitos. Tudo tem um propósito, tudo tem um plano no tempo dele. Não é no meu, não é no seu. É fácil? Não. Dói? Dói. Às vezes você vai chorar muito ainda. Mas o Senhor, ele tem o melhor. Não queira se precipitar, porque o Senhor tem o melhor para mim e para sua vida. Então que você possa ficar com essa história de Ana e crer e confiar que o Senhor vai te entregar a sua vitória, que ele vai te entregar a sua bênção. Não tema, não tema. Confia somente no Senhor, que no tempo certo você poderá contar o testemunho daquilo que o Senhor fez na sua vida. Tá bom? É isso que eu quero compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. Pessoal, curte os vídeos, se inscreva no canal, sempre ative a notificação para sempre vocês terem mais vídeos. Toda semana eu tô postando com muito carinho para vocês, tanto os covers, tanto os devocionais, tá bom? Mas que Deus abençoe a sua vida. Um beijo, que Deus abençoe.